E eu já fiz aqui a parte do abacaxi, né? Nós fizemos o ponto caseado, eu usei 2 fios da linha 298 e um fio da 238, onde nós vamos continuar usando esta linha e esta outra aqui como é que chama? Nas folhas do abacaxi. Eu havia separado esses 2 tons aqui, olha, pra gente colocar aqui, fazer os olhinhos aqui do abacaxi, mas não ficou bom, não deu efeito nenhum. Eu coloquei ambas, né, coloquei uma, coloquei outra, não deu o efeito que eu queria, que é fazer aqui um miolinho aqui no meio de cada, e não ficou bom. Então, a gente está abortando estas cores, tá bom? Então, você não use elas, tá? Ou então, pegue uma cor que aí se aproxime e fique bem legal. Esse aqui é um tom meio marrom, meio esverdeado, e eu acho que vai ficar bom, porque vai sobressair, precisa sobressair este trabalho, certo? Olha, eu estou usando um tecido da Estilotex, que é aquele 100% algodão, mais para pintura. Esse tecido aqui eu tenho há muito tempo e eu cortei para fazer pano de copa, tá bom? Mas você usa o tecido que você tem aí. Esse risco já está na comunidade, Bordando com a Giabessa, é um grupo fechado no Facebook, para você participar, ainda não participa, peça a participação respondendo a pergunta. Quem não responde a pergunta não entra. Você que já faz parte não precisa responder nenhuma pergunta, tá bom, gente? Tá lá num álbum que eu criei exclusivo para este ano de 2021, tá certo? Tá lá para você baixar a imagem e usar a imagem como você queira. Eu me inspirei em um trabalho do Pinterest, mas eu fiz as minhas modificações aqui e a gente vai então trabalhar alguns pontos básicos do bordado. E aí muitas pessoas me pedem, eu vou usar um bastidor, tá? Esse bastidor é da Círculo, número 4, 11 centímetros, ok? E eu tô com outro bastidor aqui, é só um tecido algodão cru para você acompanhar a explicação dos pontos. Muitas pessoas me pedem que não sabem trabalhar, não sabem ainda bordar, estão no começo do bordado e querem aprender do zero. Então a gente vai aqui, à medida do possível, sempre recapitular um pouco os pontos que nós estamos fazendo. Aí eu peguei um outro tecido. Então muitas pessoas estão me pedindo porque não sabem bordar. Você que já sabe, a gente sempre pega uma dica aqui, outra ali, saúde, meu filho. E aí eu vou estar sempre fazendo num tecido à parte o ponto que nós estamos fazendo no trabalho. Assim fica mais cômodo e mais fácil para todo mundo aprender e todo mundo conseguir fazer o seu trabalho, o seu bordado. Então vamos lá fazer o nozinho. Eu peguei uma linha da Perlê, que é uma linha mais grossa, uma agulha essa aqui é número 6. No trabalho eu estou usando a número 7 com 3 fios da Moliné. Essa aqui é outra linha, tá bom? Peguei uma linha aleatória da Contos Corrente também. Essa é a Perlê número 8. É só pra gente treinar aqui. Então, o que eu quero dizer pra vocês que eu vou mostrar pra você que não sabe, ou você que já sabe, vai recordar junto comigo, que é o nozinho, que eu uso pouco, mas é sempre bom, a gente sempre usa o nozinho. Neste trabalho que estamos fazendo, eu não estou usando o nozinho. Então, eu vou aqui mostrar para vocês como que eu faço os nozinhos, como eu ensino, e eu gosto de fazer o nozinho. Eu sou destra, agulha na minha mão direita, a ponta da linha, tá? Então, eu deixei aqui um espaço da linha aberta, onde a gente vai trabalhar, né? Eu vou usar um fio só, porque é um fio mais grosso. Então, eu vou pegar a ponta da linha e pôr pra cima e vou cruzar aqui, ó, fazendo um X, tá vendo? É um X bem certinho. Desse X, eu vou pegar a minha linha, não a ponta, tá vendo? Que eu deixo só um pedacinho, olha. Eu não vou pegar a ponta. Tem muita gente que faz isso aqui, ó. Aí você acaba tendo desperdício e não há necessidade. Porque isso aqui tem que ser prático, né? Prático, quando você está fazendo um trabalho que você está fazendo muitos nós, tem que ser prático isso aqui. Isso aqui tem que ser treinado para você, de olho fechado, fazer esse nozinho. Eu cruzo, aí eu pego a linha, aí ele formou um U aqui na minha mão, não sei se você consegue ver, tá vendo a linha aqui? Formou um Uzinho. E eu vou a linha, né, então do corpo aqui da linha, eu vou enrolar na agulha, 2, no máximo 3 vezes, porque esta linha é uma linha grossa. Eu tenho por hábito de segurar aqui na minha mão esquerda, lembrando que o bordado a gente utiliza sempre as 2 mãos, né? Eu vou segurar essas 3 voltinhas que eu dei na agulha e vou empurrar minha agulha, ó. E eu puxo aqui, opa, escapou, 3, seguro aqui e puxo aqui até o final. Continua escapando, essa linha tá me trolando, vamos lá de novo. Eu não tenho o hábito de usar o nó e acaba enrolando aqui a linha, tá vendo? Ó, eu continuo segurando sem apertar demais e eu fiz o meu nozinho, ok? Então, fiz o nozinho e eu vou
cortar este excesso antes de colocar no meu tecido. Por quê? Porque se eu cortar depois, primeiro vai ficar aquelas pontinhas, posso correr o risco de cortar, isso por experiência própria, posso cortar o meu trabalho, tá bom? Que se você deixar para cortar no avesso já com a linha presa no seu trabalho, ok? Eu não gosto de dar 3 voltas, que às vezes ele não fica direito, mas ele ficou, vamos deixar as 3 voltinhas. Eu sempre gosto de dar 2 voltinhas. Então, eu vou recapitular rapidamente o ponto caseado, que muita gente sabe e muita gente não sabe. Deixa eu aqui facilitar aqui, você pode utilizar essas canetas que apagam com o calor, você pode fazer aqui uma linha reta para ter uma direção, só para te ajudar, pode fazer ou não, ok? Ou você vai seguir o risco, e eu vou sair com o meu caseado nessa linha que eu fiz. Então, eu vou sair com a minha linha, eu deixo a linha aqui para cima. Posso também, para que fique certinho, para me ajudar, você que está iniciando no bordado, ou mesmo que você queira um bordado bem certinho, ó, você pode medir meio centímetro a partir dessa linha que a gente acabou de fazer aqui rapidamente. Eu vou fazer uma linha auxiliar, lembrando que essa sai com o calor, né? E vou começar o meu caseado. Normalmente eu começo o meu caseado, eu não gosto de deixar aquela perninha aqui, às vezes você pode olhar num livro, numa literatura, que as pessoas começam assim, olha. Se fosse oval, tudo bem que eu fecharia aqui, né? Mas olha, tá vendo? Vai ficar uma parte aqui, eu gosto e eu começo sempre de baixo para cima, nesse risco que eu fiz, aonde está a linha, para que o meu primeiro ponto fique retinho, tá bom? Fica aí a dica, então, para vocês. De repente a linha ficou meio, eu dei uma furadinha na linha, ó, você deixa ela vai sempre sair embaixo da agulha, ela já começa saindo embaixo da agulha, bem no mesmo, se possível, olha, tá vendo? Então, esse aqui é o primeiro ponto do caseado, eu vou dar uma distância de baixo para cima, eu vou subir com a minha agulha reta. Esse aqui é o primeiro treino que você deve fazer para o ponto caseado, né? Que são alguns pontos chaves que nós usamos no bordado, tá vendo? Ó, eu deixo a linha aqui para cima, mantendo ela para o lado direito, olha, eu vou subir. Se você tem dificuldade, você pode pensar sempre na pontinha da agulha. Aqui é muito olho, né? Eu tô aqui batendo o olho nessa... Oh, meu Deus, deu um nozinho na linha, é isso? Deu um nozinho. Vamos tentar passar ela aqui, ó. Deu um nozinho aqui, eu não vou tentar. Quando acontece isso, gente, não tem jeito, tem que cortar a linha mesmo, né? Mas a gente tá treinando. Tá no comecinho, eu aconselho que você tire. Tá vendo que fez um nozinho aqui, ó? Já devia estar e eu não vi. Tá muito apertadinho, bem difícil para tirar, ok? Então, eu vou de baixo para cima. Se você pode pensar na pontinha da agulha e você mede, né? Então, você vem aqui mais ou menos aqui, olha. Aí você puxa e faz o caseado, ok? Então, basicamente, o caseado é um dos pontos mais fáceis e gostosos de fazer, que você usa também no pet appliqué ou pet applique, como tem muita gente que fala. É um ponto de acabamento, ele é muito gostoso, tem muitas variações desse ponto também, ó, tá vendo? Aqui com nozinho, né? Tá me trollando essa linha hoje. Eu vou abaixar aqui e vou fechar, tá certo? Porque já tem um nozinho aqui, né, na linha. Eu vou descer bem juntinho aqui para finalizar o meu ponto. Então, eu só tô retomando, que é para quem realmente tem me pedido muito, que está começando no bordado e não sabe, né? Olha, então a linha tá ruim aqui, que tá com nozinho, deixa eu descer ela aqui. Aqui é um algodão cru, só pra gente treinar, ó. E eu fechei, então, o meu caseado. Atrás vai ficar com os pontinhos retos, né? E eu vou fazer o arremate, vou mostrar para você o arremate que a gente começa bem no início, né? Que fica mais fácil. Aqui eu vou passar uma vez, peguei furando mesmo o pontinho, aí eu passo mais uma vez, aqui sim eu vou fazer o uso do nozinho. Já passei até no meio e vai ficar um nozinho, eu vou puxar aqui em cima, ó. Aí eu vou lá no outro, então eu seguro aqui, olha, eu venho aqui, passo de novo para dar o arremate e dou o nozinho aqui para prender, ok? Esse aqui é o mais inicial possível para eu passar para você. Normalmente eu gosto de arrematar nele mesmo, mas em outra ocasião eu mostro para vocês, tá bom? Então, olha aqui, eu fiz o meu pontinho caseado só para retomar junto com vocês aqui, ok? E eu quero também que nós vamos lá fazer um nozinho. Eu quero fazer aqui um pontinho margarida. Muitas de vocês sabem,
o pontinho margarida, com certeza. Mas eu vou retomar aqui para aquelas que estão me pedindo bastante, né, César? Que querem aprender e não sabem. Então, o pontinho margarida, ele é uma variação do ponto corrente, né? Então, eu vou fazer aqui em duas versões para você ver rapidamente. A gente ainda não aplicou o ponto corrente nesse trabalho. Então, o ponto corrente eu faço com a linha para frente. Vou colocar a minha agulha onde está exatamente a minha linha. Vou à frente, lembrando sempre da pontinha da agulha, tá vendo? Olha, pontinha da agulha, porque o treino é que vai fazer com que você tenha esse olhar de fazer os seus pontos sempre o mesmo tamanho, né? E aí eu vou, colocando a linha para frente, já deu a laçada e já sai aqui no meio, ó, fazendo a correntinha, ok? Então, continuo segurando, o ponto corrente é contínuo. Eu venho aonde? Onde está a linha, dentro dela. Então, eu vou colocar minha agulha aqui dentro e vou à frente. Esse aqui é o ponto correntinha. Já fica aí um ponto a mais já para você que está começando, que você pode fazer, por exemplo, um trabalho inteirinho só com este ponto. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para você acompanhar. Deixa eu ver aqui no YouTube como é que vai ficar, porque toda vez que eu coloco a mãozinha aqui, ele pula, que é uma beleza. Então, aqui é o ponto corrente, certo? Vou fechar por fora, sempre por fora o meu pontinho, porque senão ele fica solto. E aqui nós fizemos, então, o ponto correntinha ou corrente. Tem gente que chama elo, mas o ponto elo é um outro ponto, tá certo? Mas depende. Tem lugares que se chama. Às vezes, gente, o ponto você conhece com outro nome. Você sabe fazer o ponto, mas conhece com outro nome, tá certo? Então, eu conheço ele como correntinha ou corrente, linha pra frente. O margarida é a mesma coisa do que eu acabei de fazer, porém, eu vou fazer um só. Então, a gente não fala faz uma correntinha. A gente fala faz uma margarida. Fechei e vou sair no mesmo, que eu vou fazer aqui uma brincadeira que eu posso fazer aqui, ó. Aquilo que a gente fez naquela toalha que eu mostrei para vocês na aula passada. Vou fazer uma maior. Que é um exemplo para você ver as possibilidades do que você pode fazer com o ponto margarida. Você pode fazer uma florzinha, pode fazer uma série de coisas. Então, o ponto margarida é só uma correntinha. Então, a gente não fala assim, ó, faz uma correntinha. Não, ponto margarida. Você pode, ó, pronto, fiz um trio aqui, ó. Você pode, por exemplo, fazer um preenchimento só com o ponto margarida. Você pode ir preenchendo um trabalho só com pontinho margarida. Então, você pode salpicar um pontinho. Ó, você pode salpicar um pontinho margarida de preenchimento de algum lugar que você esteja bordando. Aí, você pode vir aqui e faz mais uma. Aí, você que vai brincar com os seus pontinhos. Tá bom? Então, esse aqui é o ponto margarida, que inicialmente a gente aprende a fazer numa florzinha, né? Que fica bem bonitinho. Peraí que a linha enrolou. Essa linha aqui é a perlê, uma cor sortida, só pra gente testar. Você pode usar a linha de crochê, que são as 1000, né? Camila, da Pinguim 1000. Eu gosto bastante dessas linhas que eu tenho alguma coisa. Tá vendo? Esse aqui é o ponto margarida que nós vamos fazer aqui no abacaxi, ok? E aproveitando que nós estamos aqui, eu vou fazer... Deixa eu fazer outro risco aqui pra gente... Podia aproveitar ali, mas vamos fazer de novo. Porque aqui é só pra gente testar esse tecido aqui, tá bom? Então, não se preocupe. Vou fazer aqui, olha, mais ou menos daquela espessura aqui. Vamos fazer o ponto sombra. Já vou pegar aqui, já te ensinar o ponto sombra, para que se houver alguma dúvida, a gente já esclarece para você, ok? Então, vamos lá. O ponto sombra é um ponto muito bonito, que na realidade eu vou usar um sombra invertido, que o trançado dele vai ficar no direito do meu trabalho, tá certo? E eu vou fazer ele aqui na rama do abacaxi, eu vou fazer bem juntinho. Ok? Eu vou usar a linha de meada, 3 fios, e aqui eu estou usando a linha, então, perlê, que é o número 8, ok? É uma linha que não desfia. A diferença da perlê, que é uma linha que você não desfia, uma linha um pouquinho mais grossa, e a linha de meada você desfia, vem 6 fios. Pode usar 6 fios? Pode usar 4, pode usar 3, pode usar 1, pode usar 6, 4, 5. Normalmente eu nunca uso 5, eu sempre uso ou 6 ou 4. 6 eu estou começando ainda a me acostumar a usar a meada toda, porque a meada, se você vai fazer um trabalho extenso,
usando 6 fios, você acaba ficando, tendo mais linhas, né? Então, a gente depois fala também um pouquinho mais sobre partida. Então, eu saí aqui, vou fazer, lembrando que o avesso que é o direito do ponto sombra no seu original. Então, a gente vai inverter, vai usar o cruzamento aqui, ok? Então, eu vou fazer ele de pezinho, que fica mais fácil para você acompanhar, você que não sabe. Eu vou fazer bem pequenininho, de baixo para cima, porque eu quero ele bem juntinho. Vou deixar a linha aqui deste lado, não preciso cruzar ela, e vou pegar aqui juntinho. Claro que eu vou fazer juntinho lá, mas aqui eu quero fazer um pouquinho maior para você observar. Eu tenho que sair bem no pezinho do anterior, né? O ponto sombra, ele tem que formar o ponto atrás no direito, né? Que neste caso aqui é o avesso. Então, eu deixo a linha aqui do lado direito e eu venho aqui do outro lado e pego aqui bem certinho, olha. Bem certinho, deixando a linha, eu não preciso cruzar, que ela sozinha vai se cruzar. Tá vendo? Eu venho de baixo para cima, que fica mais fácil. Vou sair aqui no pezinho, já vou mostrar o avesso, ó. De lado direito, eu deixo a linha do lado direito. E eu venho do lado esquerdo, pego aqui, ó, bem no cantinho, no pezinho do anterior, tá até furando a linha aqui, olha. E a linha vai sair aqui do lado esquerdo, eu deixo. Esse aqui é o pontinho sombra. Eu vou fechar agora, a partir daqui, eu vou fechar como a gente vai fazer lá no outro. Então, a gente já reviu o ponto caseado e estamos fazendo, então, o ponto, fizemos o ponto margarida, corrente, né, margarida, e estamos fazendo o ponto sombra, que são os pontos que nós vamos utilizar já lá na rama do abacaxi, ok? Então, se eu fosse terminar aqui, eu colocaria para baixo e eu terminaria, certo? Mas eu vou continuar e eu vou começar a fechar da próxima carreira para você ver, do próximo pontinho que eu for dar. Então, eu vou por aqui bem juntinho, ó. Quanto mais juntinho, mais fechadinho fica. Ah, deixa eu te mostrar o avesso, espera aí. Ó, esquece essa passada. Opa, tá vendo, ó, como fugiu do foco? Esquece essa passada aqui que eu aproveitei a linha, só para não arrematar. Então, tá vendo que aqui o avesso tem que ficar o ponto atrás bem certinho. Aqui eu comecei pequenininho, ó. O ponto atrás bem certinho. E aí, o que acontece? Quando você faz o ponto sombra originalmente, você tem que usar um tecido que tem uma certa transparência. Então, esse cruzamento que faz aqui vai dar a sombra no seu tecido e ele vai ficar, então, bem certinho aqui o contorno do seu desenho, seja ele qual for, né? Que a gente está em duas linhas retas. E aí vai dar essa sombra, vai fazer a sombra da sua linha, ok? E fica muito bonito, ok? Tá certo? Então, esse aqui, originalmente, o ponto sombra no direito fica somente ponto atrás e o avesso fica trançado. E nós vamos usar esse trançado no nosso direito, para ficar bem bonito, porque a gente também pode usar assim, ok? Ó, tá vendo como eu tô fazendo bem juntinho? Eu quero fazer ele bem apertadinho, bem juntinho, ó. Um pontinho, assim, um pontinho, uma beliscadinha no tecido. Porque eu quero fazer ali bem fechadinho. Depois a gente vai fazer um contorno de ponto atrás, no direito. Tá bom? Pra dar todo o efeito bem bonito dessa rama aqui do abacaxi. Tá vendo? Quando eu for terminar o meu ponto, que agora eu vou já terminar, vou mostrar aqui pra você.
Quando eu for terminar, eu teria que fazer isso aqui, ó. Não teria que pegar aqui e aqui? Ó, então eu vou por aqui para baixo. E aí eu terminei o meu ponto. Tá vendo como ficou bem fechadinho? Ó, bem fechadinho. Aí ficou pontinhos minúsculos, tá vendo, ó? E a gente vai arrematar daquele jeito que é passando e volta de novo, que eu vou fazer isso lá no trabalho. Certo? Ok? Então a gente fez a revisão do ponto caseado, aí nós fizemos o ponto corrente para chegar no ponto margarida e o ponto sombra, que é o que nós vamos usar aqui. Certinho? Vamos lá? Rapidamente, eu vou fazer o sombra aqui, porque eu já tô com a linha na agulha. Eu peguei a 238, tá? Aí você escolhe as cores que você tem aí. Se você quiser fazer as mesmas cores, também não tem problema. Eu já fiz, e eu vou usar o contorno com a 258 para dar um contraste, para ficar bem bonito aqui. Eu estou usando o bastidor, né, que é número 4, 11 centímetros. E aí eu vou mostrar aqui o avesso. Antes de colocar o bastidor, deixa eu mostrar o avesso para vocês aqui, para que você acompanhe tudo. Ó, aqui o avesso bem limpo. Esse aqui é o avesso do trabalho, bem limpo, para você não perder nada. Então, esse aqui é o avesso, ficou limpo, eu arrematei. É um pano de prato, vai ser lavado, não vai soltar, ok? Eu a garanto, ok? Tá bom? E vou colocar o bastidor aqui. Daqui a pouco a gente faz a margaridinha, que é bem rapidinho. Vamos colocar aqui nessa... chama rama, César, você acha? Okay. Essa folhagem aqui da... Acredito que sim. Acho que sim, né? Acredito que sim. Tá. E aqui a gente tem outra situação. Primeiro, eu tenho 3 fios da linha Moliné. São 3 fios, olha. 3 fios da linha Moliné. Usando uma agulha número 7. E eu não vou dar nó. Então, como que eu vou prender isso aqui? Eu vou fazer aquele alinhavo. E aqui a gente tem outra situação diferente dessa que nós acabamos de fazer, que aqui a gente começou com uma base reta. Aqui nós temos uma base pontiaguda, tá bem na ponta, né? Então eu vou fazer o meu alinhavo na borda aqui, porque a gente depois vai passar por cima. Eu não vou fazer aqui no meio, porque senão vai ficar aparecendo no avesso, não é legal, tá bom? Então eu vou fazer um alinhavo aqui, nós vamos pegar por cima, eu vou pegar aqui bem juntinho, um alinhavo pequeno. São 3 fios da Moliné, linha de meada. E aqui, olha, vou deixar assim para não escapar. Eu vou dar um pontinho para trás para prender essa minha linha. E vou sair bem na pontinha do risco. Lembrando que o risco eu transferi com a caneta que também apaga com o calor. E essa azul aqui também, ela também apaga com o calor, que são as canetas... como é que chama? São as canetas de marca-texto. Estou olhando para elas e tentando lembrar o nome delas. Eu vou cortar esse excesso aqui, ó. Tá vendo? Só cortei o excesso. Vou virar aqui e vamos fazer, então, o primeiro pontinho. Eu vou começar... Eu sempre começo pro lado direito, que é mais cômodo, eu sendo destra, né? E eu vou pegar bem aqui em cima, cobrindo este aqui, ó. Eu vou sair bem aonde está a linha, porque a gente está em ponta. Vou sair bem onde está a linha. Fazer o primeiro pontinho, ó, e vou fazer o outro do outro lado, encontrando no mesmo buraquinho. Para que ele não fique no mesmo buraco e não fique tão atravessado, neste início, somente aqui nesse início, você pode descer um pouquinho, ó, vai ficar um vãozinho, mas é só um pouquinho. Não peguei no mesmo, como aqui é o tecido 100% algodão, ele tem a trama e às vezes você acaba pegando, não consegue pegar bem no meio dos fios, né? Ó, daí eu fiz o segundo e eu desço a minha linha, deixo ela aqui pro lado esquerdo, não esquece, tá bom? Aqui a gente ainda vai passar o ponto atrás por cima, então a gente vai esconder essa linha. Olha, pontos pequenos, que eu quero bem fechadinho. Ainda tá muito bagunçado por conta do avesso, do alinhavo. O César me falou de avesso, já me deixou meio atrapalhada, ó. Vou fazer o pontinho. E aí, tem uma dica aqui importante que eu quero passar para você, muito importante. Temos algumas curvas aqui. Toda vez que eu faço curva, o que eu devo fazer? Diminuir o ponto, né? Quem fez aula comigo presencial lá na escola de moda, faz tempo, né? Lembra que eu sempre brincava para você pensar sempre no ônibus, né?
eu ia de ônibus um período, né? Então, de ônibus e metrô. E aí, quando a gente olha, pensa para um carro, um ônibus e tudo, você pensa nas rodas dele. Então, quando ele vai fazer uma curva para a direita, o pneu que está na direita, mas para dentro, ele vai ficar mais fechado e o outro vai abrir, né? Então, aqui é a mesma coisa. Quando eu tenho uma leve curva, para que ele possa vir certinho aqui assim, ó, aqui eu aperto e aqui eu abro. Tá bom? Então, pensa no ônibus que você vai lembrar de mim, do ponto. Então, aqui eu tenho que apertar e aqui eu tenho que levemente abrir um pouquinho o ponto para fazer a curva. O tecido é 100% algodão, que é um tecido da Estilotex, né, próprio para pintura, e agulha número 7 com as linhas Moliné, essa daqui é a 238. Tá bom? Para que não fique tão repetitivo, a gente vai falar um pouquinho no meio e depois no finalzinho a gente recapitula para você, ok? Sempre deixando a linha para o lado direito e para o lado esquerdo, sem cruzar, ela cruza sozinha. Se você cruzar a linha, outra dica aqui, ó, se você cruzar a linha e colocar a sua agulha aqui para cima, ela dá outro cruzamento, ela vai ficar diferente, às vezes vai ficar até aberta. Então, por isso que eu sempre dou a dica, deixa a linha lá, não mexe nela. Faz aqui o seu pontinho, olha aqui como é um fiozinho do tecido que eu estou pegando. Por quê? Já comecei numa leve curvinha, ok? A linha tá aqui. E eu vou deixar ela aqui do lado esquerdo. Vou aqui abrir um pouquinho. Pegar aqui, olha. Abrir bem, bastante por conta da curva. E eu venho aqui, ó. Aí já vou pegar. Não vou conseguir fazer tão fechado porque a linha é mais fina e a trama do tecido, ela abre. Mas eu optei por fazer no pano de prato, porque às vezes é só material, esse material que você tem em casa. Então, é pra gente colocar a mão na massa. E aqui eu já consigo fazer basicamente o mesmo tamanho, eu vou aumentar só um tantinho. Eu quero pegar entre as tramas aqui, ó. Difícil. Peraí. São 3 fios. Quando ela abre, aquela dica bem legal que eu sempre dou, eu volto aqui a minha agulha no início, para deixar elas bem paralelas, para eu poder fazer o meu trabalho aqui. Ai, aqui eu peguei para baixo, peraí que eu não vi. Vamos tirar. A agulha foi lá embaixo. Outra dica que eu sempre dou, você que está começando no seu bordado, né? Aqui eu tenho os 3 fios, mas é normal acontecer de um andar mais que o outro. Eu corto aqui, olha, deixo bem rente, né? Se eu tenho dificuldade para passar a minha a linha na agulha, você pode molhar na pontinha no álcool gel, assim, ó, uma molhadinha de nada no álcool gel. Esse aqui eu uso somente aqui no meu ateliê para isso. Ok? Aqui eu tô cercada de álcool líquido, álcool gel, álcool em tudo quanto é lugar. Ó, eu junto aqui no meu dedinho, pego a minha agulha aqui, ó, e passo aqui, ó, facilmente. Tá vendo como é fácil? É uma agulha número 7, ela é maiorzinha, né, o olhinho dela. Então, passa facilmente 3 fios da linha Moliné, né? A linha Moliné, normalmente eu uso, quando uso 2 fios, a número 9 e a número 8. Então, agulhas de costura. Vamos consertar aqui, porque eu tinha ido, não sei aonde que eu tinha ido. Pronto, saiu o pontinho aqui. Saiu quase que no meio, né? Aqui eu vou diminuir um pouquinho, para ele poder fazer uma leve... Aqui não tem muita curva, tá, gente? Esse tecido aqui, apesar dele ter uma trama fechada, ele é um pouquinho mais aberto, ainda mais que tá com zoom, parece que ele é bem aberto, né? Mas é um tipo sacaria, né? Então, ele dá realmente essas falhas, né? De você pegar no tecido, né? Se você quiser não usar a sua linha de meada, quiser usar, por exemplo, a linha que usa para o crochê, que são as linhas 1000, tanto da Camila como da Cleinha, né? Que é uma é corte corrente, a outra é círculo. A Cleia é da círculo. Eu não tenho o hábito de usar a Rubi.
A Rubi já me deixou uma época atrás na mão de manchar o meu trabalho, então eu não uso. Não sei como é que está agora, ok? E você pode usar essa se você tiver as cores. Você pode usar as câmeras. São vendidas em 1000 metros ou 125, tá? 125 metros, que são os rolinhos. Ou você pode usar a perlê, que é esta daqui, que é da Coats Corrente, que ela tem um brilho, ela tem um preço um pouco mais elevado, mas ela é própria para o bordado também. Você pode usar essa linha no seu trabalho. E eu optei por usar as linhas de meada, usando 3 fios. Se você quiser aumentar os fios, colocar os 6 fios também, você pode, ok? Tá vendo que eu tô fazendo a curva? Então aqui eu tenho que apertar um pouquinho e ali eu tenho que abrir um pouquinho, porque senão não faz a curva, tá certo? Ó, vou aumentar um pouquinho para poder fazer a curva. Parece que fica desnivelado, mas a gente vai nivelar já já. Olha aqui, ó, que beliscadinha que eu dei aqui nessa parte para poder ajustar a curva, tá vendo? Ó? Venho aqui, continuo um pouquinho maior aqui, só para fazer a curva. Já vou mostrar o avesso já já, apesar de que esse avesso vai ser coberto com um ponto atrás, né? E aí depois a gente faz o ponto atrás, que é um dos... Os primeiros pontinhos são o ponto alinhavo ou pesponto. Depois a gente passa para o ponto atrás. Ó, o último eu vou dar bem aqui, ó, como se estivesse saindo de dentro. Vou dar este último, um fiozinho do tecido, um fiozinho. E o último eu vou fazer aqui, olha. Ok? Olha. E aí ficou, então, a primeira pétala pronta. O avesso ficou aqui, aí você fala assim, ah, mas esse aqui tá aberto. Mas lembra que o avesso, a gente vai deixar ele limpo, vai vir a outra cor por cima. Lembrando que o ponto atrás, o avesso fica como se fosse um haste. Aqui, se eu quiser fazer já o alinhavo, o arremate, eu passo em um, passo em outro e assim eu vou, né? E vou arrematando. Eu vou passar aqui só para não ficar fechado. E a gente vai agora estudar aqui o avesso do ponto caseado. E aqui ficou o avesso do ponto sombra, é o ponto atrás, né? Que originalmente, esse aqui não tem, ele não vai dar o sombreado, mas se você usar uma cambraia de linho ou um tecido bem mais fininho que você tiver e experimentar fazer com 2 fios da linha Moliné, vai dar todo um efeito que é muito bonito. Isso era usado muito antigamente, tá bom? Então aqui, olha, eu tenho que dar continuidade, certo? Eu vou continuar aqui desse lado. Olha, tá vendo? O que eu fiz aqui, ó? Vamos recapitular. Ó, então, eu precisava usar o mesmo buraquinho. Se eu voltasse a linha aqui, claro que eu ia perder a linha, né? Ia voltar pro direito. Então, eu passei aqui no vizinho, dei um cata aqui no vizinho, brincadeira. E eu venho aqui, olha, e volto, então, no pontinho, no último pontinho. Ok? Que eu preciso do mesmo pontinho. Saiu aqui fora. Ó, mesmo pontinho. Cadê? Isso, pronto. Quero mostrar tudo. Aí, a gente vai fazer, então... virar aqui de ponta cabeça, olha, e aí eu vou começar de novo o meu ponto sombra. Então eu vou aqui tem uma dica que eu não dei lá, mas eu vou dar aqui. Outra dica bem legal, dei até aqui no comecinho a dica para quem pescou, ó, vou começar com o meu pontinho, tá vendo? Ó, fiz o primeiro, deixo a linha pro lado esquerdo, porque saiu do lado esquerdo, e o segundo ponto, eu teria que fazer isso aqui, ó, a dica é, o segundo ponto, se eu fizer isso aqui, o segundo ponto vai ficar em cima do primeiro. A dica de ouro, hein, gente? Hoje é o dia das dicas, hein, César? Os pulos do gato. Meu gato, olha, ele não está mais subindo aqui, né? Então, olha, eu venho aqui e vou abaixo, porque eu já tenho um ponto. Eu vou fazer o ponto de baixo. Tá vendo? Então, ele não vai sair, o próximo ponto, ó, vai sair separadinho, então ele não vai ficar um em cima do outro,
ok? Então, essa é uma dica que eu gosto bastante de passar com relação a você ter o cruzamento bem certinho. Lembrando que eu estou trabalhando aqui o sombra do lado invertido, né? Então, esse sombra, o avesso é este aqui, do original, vamos colocar assim. E eu estou usando esse cruzamento do lado direito do meu trabalho, tá bom? Mas eu sempre me preocupo com o meu avesso e eu quero que fique bem fechadinho e eu pego bem certinho. Tá vendo que ele dá uma abertura aqui, ele não me deixa pegar. Aqui eu vou abrir um pouquinho, uma leve curvinha, pouquinha coisa. Fazer menorzinho, para poder dar curva, tá vendo? Procure não puxar muito, por isso que às vezes eu não gosto de usar muita linha pesada aqui, mais grossa, porque vai fazer a abertura do tecido. Ó. Pequenininho. E vem aqui. Você pode fazer esse ponto de baixo e aí sair aqui do lado. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas pode. Tá vendo? Você pode vir aqui, você pega a agulha e sai aqui. Tá vendo? Dá um pouquinho mais de trabalho, assim acaba tendo um pouquinho mais de praticidade, né? E aí você, com o tempo, você pega agilidade para fazer o seu bordado. Lembrando que bordado, a gente, pontinho a pontinho, com aquele amor, aquele carinho, né? Devagarzinho, cada uma no seu tempo, né? E a gente consegue fazer trabalhos fantásticos, não é mesmo? Eu quero muito incentivar você, ainda hoje, se você ainda não está bordando, a pegar, eu não tenho um pano como esse, pega lá o pano de copa que você e já está até usando e faz na borda, mas na borda. A gente borda para ser feliz. Se der um pontinho um pouquinho mais abaixo, não tem problema, não se cobre. Tá bom? Eu já me cobrei muito, isso não faz bem. Perfeccionismo ao extremo não faz bem. Doideira da alma. Ó. Então vamos chegar aqui no final, eu vou dar esse penúltimo pontinho. A gente quer tudo tão certinho, né? Quando vai ver, mais desmancha do que faz. Não faz isso. Vamos ser felizes. Ó, o último aqui, ó, bem de bico. O último de bico. E eu venho aqui, ó, não vou pôr no mesmo, vou pôr um pouquinho aqui do lado, ó. Só um tiquinho, mas assim, um meio pontinho. Pronto. Tá vendo? De bico bem certinho. Se eu não quisesse dar o contorno aqui também, não daria. Poderia deixar assim. Então, vamos lá. Aqui, olha, o que aconteceu? Eu tenho que começar aqui, a próxima tá aqui, ó. A próxima tá aqui. Então, não tem como eu trazer a linha aqui, vai ficar passada a linha. Você sabe que eu não gosto. Ainda mais que vai ficar, mostra o avesso, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o arremate e aí eu vou deixar o meu avesso à mostra e eu vou fazer o meu arremate bem certinho para eu não ter nenhum problema. Passei uma, duas, passei três. 3 vezes já é o suficiente. Tá vendo que a minha linha saiu aqui do lado esquerdo? Eu vou colocar a ponta da minha agulha do outro lado e vou furar aqui, ó, todo mundo, ó. Se você conseguir, pega uma lasquinha do tecido e você vai perder essa linha aqui dentro.
Antes de você puxar a sua agulha, você certifica que não está pegando nada aqui do direito, né? Isso eu faço em vestuário, em todos os meus trabalhos eu faço o meu arremate dessa forma. Tá vendo, ó? E não solta, gente, a não ser que você vá lá cortar, né? Ó, bem rente. E assim eu fiquei com o meu arremate bem certinho. Vou dar aqui rapidamente um pontinho nesse abacaxi para você, essa linha aqui. Ainda vou utilizar ela, que ela ainda me serve, né? Eu vi aqui uma pessoa que eu sigo no Instagram, que é esqueci o nome dele, meu Deus, do Monster, não sei. Ele estava chorando do preço das linhas aí, que deve ter aumentado um pouco o valor do preço das linhas. Eu passei muito rápido e eu não vi. Mas o preço da linha tá bem elevado, né, gente? Quem tem comprado linha aí tem visto que... Então, a gente tem que usar ao máximo a nossa linha, né? Que vale ouro. Tem algumas que valem ouro. Eu vou usar aqui 2 fios, porque eu não quero que fique também tão pesado. Eu poderia ter trocado a minha agulha, mas eu vou continuar usando a número 7. É uma agulha grossa para esse tanto de fio aqui, que são somente 2 fios. Não vou nem cortar essa pontinha, porque ela é tão grande que ela vai passar de boa, né? Eu poderia cortar esse desfiadinho que deu aqui, mas ela está tão grande, essa agulha, mas não tem problema de usar assim também, tá bom? Eu gostaria, pelo menos a número 8 aqui, ok? Então, o que eu vou fazer? Quando eu pego um fio da moulinet, dobro, passo as 2 linhas, eu fico com a minha argolinha, né? Essa argolinha é o meu nozinho que eu vou prender aqui, ó. Então, vamos prender aqui, eu vou pensar como que eu vou fazer, se eu vou indo. Então, eu vou prender aqui para ir seguindo aqui no abacaxi, ou de cima ou de baixo, que seja mais fácil aqui desse lado. Ó, eu só passei aqui para saber onde tem que sair. Eu vou pegar aqui, ó, alguns fiozinhos para prender esse meu fio aqui, ó. Prendi. Vou voltar aqui no meinho. Ó, no meinho. Peraí que pegou um pedacinho aqui. Cadê a agulha que caiu? Que a linha embolou aqui o tecido. Vou sair aqui no meinho. E vamos, você pode fazer um nozinho francês, como você pode fazer uma correntinha, não, uma margarida. Lembra que a gente viu que a gente fala margarida. E aí você fecha. Então ele vai dar um detalhe, até ficou grande esse aqui. Por isso que eu usei 2 fios. Aí eu tenho que sair aqui. Peraí, deixa eu arrumar esse meu tecido aqui. Olha, aí vai ficar a linha passada assim. Tem problema de ficar com a linha passada assim? Não, não teria. Mas eu não quero. Então, o que eu faço? Eu bordando, né? Então, eu venho aqui, passo por dentro destes. É um carinho, né, que a gente faz. Não tem problema de passar, fazer esse pontão? Não, não teria. Mas eu gosto do meu avesso limpo. Ó, e aí eu vou voltar aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas tudo bem. Fica mais bonito. Aí eu venho aqui e faço uma bem pequenininha, bordando por cima. Se tiver dificuldade de colocar assim, você põe a agulha para baixo e sobe. E fecha. Ok? Então, é só um pontinho pequenininho, né? Que eu vou fazer a mesma coisa. Ó, eu tenho que vir aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Quanto que eu tenho que andar? Ó, tem que andar tudo isso aqui. Porque senão vai ficar a linha passada assim, ó. Teria problema? Mas pensa num pano de prato, às vezes você pode enganchar a unha aqui, ó. E pode estragar o seu trabalho. Então, eu venho aqui, passo... Passo aqui, ó, pra esconder essa linha. Ó, eu vou sair aqui, ó, bem juntinho, para fazer um pequenininho, minúsculo. Ah, poderia fazer um nozinho francês? Poderia.
ok? Então assim eu vou percorrer e fazer, olha já a diferença que deu, uma coisinha de nada, esse aqui ficou um pouquinho maior, não tem problema, não vou me desesperar para desmanchar, e assim a gente trabalha e faz o nosso pontinho margarida. Deixa eu colocar minha agulha aqui, peraí. Deixa eu tirar para mostrar para vocês. Aqui, o que eu fiz? Eu usei um ponto aqui no mesmo. E a gente usou, então, o mesmo ponto para fazer o caseado. Então, a gente foi fazendo ela individualmente. Começamos com essa, passei para essa e fui indo. E aí fui preenchendo aqui para dar a impressão do abacaxi.